Eu tenho que continuar porque a diretoria do Paysandu nesse momento eu acho que está escrevendo aquela cartinha, aquele pedido de desculpa para postar na rede social daqui a algumas rodadas, se desculpando com a Fiel Bicolor sobre o rebaixamento e falando que sim, voltará mais forte para a próxima temporada, porque que é isso que faz as diretorias que rebaixam seus clubes, né? E o Paysandu já passou por isso. E o que teve depois do rebaixamento? Uma nota pedindo desculpa à torcida do Paysandu e dizendo que voltarão mais forte. Aí o que acontece? 1, 2, 3 anos depois, o time do Paysandu, o clube, consegue voltar para a Série B e as mesmas pessoas que rebaixaram o Paysandu estão lá, comemorando, se vangloriando do trabalho bem feito na terceira divisão, colocando o Paysandu na segunda divisão, aí todo mundo sorri, aí tem festa, aí tem mangueirão lotado. Mas não esqueçam, meus amigos, acesso de Série C para a Série B, para um time, para um clube como o Paysandu, não é nada, não tem nada de histórico, é vergonhoso, porque todo acesso de Série C para a Série B vem de um rebaixamento. E uma instituição como o Paysandu não pode cair para a terceira divisão e não pode se orgulhar de uma volta para a segunda divisão. Mas parece que é isso que vai acontecer. Parece que esse que foi o planejamento, isso que está acontecendo. Daqui a pouco, talvez a gente vai ter uma cartinha da direção do Bicolor pedindo desculpas pelo planejamento e falando, voltaremos mais fortes. E nunca volta mais forte, porque sempre é rebaixado 1, 2, 3 anos depois. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje que vamos analisar como foi esse Paysandu 1, Operário 2. O Paysandu foi a campo com Gabriel, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno, Heverson, Martins, Leite, Denner, Garcês, Diogo Oliveira e Marlon. Um jogo pífio, um jogo fraco, um jogo tenebroso da equipe do Paysandu. Sabe quantas finalizações o goleiro do Operário defendeu no jogo todo? Uma finalização. O Paysandu fez um gol com o Diogo Oliveira e depois deu mais só um chute certo o jogo todo. Uma partida que precisava vencer. Um Operário desfalcado. Um Operário que já não tem uma grande equipe, mas é melhor que o Paysandu. Afinal de contas, qual equipe é pior que o Paysandu nessa Série B? Eu não sei. O Amazonas. Não sei se o Amazonas é pior. No mínimo no mesmo nível de ruindade. Tá me entendendo? No mesmo nível. Não vejo nenhuma equipe dessa Série B que seja pior que o Paysandu. De planejamento, nem se fala. Pior planejamento de futebol da temporada 2025 foi da equipe Bicolor. Então foi um Operário desfalcado, jogava fora de casa, que tem a sua limitação, mas é um time melhor que o time do Paysandu, mesmo assim, e venceu sem dificuldade. Gente, o Operário venceu o Paysandu, não teve dificuldade. Saiu atrás do marcador, conseguiu fazer os 2 gols. Boa parte do segundo tempo, uma passividade da equipe do Paysandu, o Operário conseguia controlar a partida. O Paysandu cresceu não, exagerei, porque o Paysandu não cresceu em nenhum momento no jogo. O Paysandu pressionou um pouco mais, aparentemente, não é porque melhorou a qualidade do jogo, não, porque estava perdendo, então começou a cruzar a bola na área. Entrou o Diogo Oliveira jogou desde o início, depois entrou o Benítez, então é bola na área, porque não tem criação. Não tem o meio campo, não tem como fazer jogadas pelo meio, então é só cruzamento na área e ver o que acontece. Ver se uma bola aérea consegue resolver. Então, mesmo sem grande esforço, o Operário veio na Curuzu e venceu o Paysandu. Venceu de maneira merecida. Um time que veio fora de casa, lá no interior do Paraná, desfalcado, veio aqui, bateu a equipe do Paysandu e deixa o Paysandu que pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Logo no início da partida, saiu uma substituição, saiu meia Denner para a entrada do André Lima, Paysandu com 3 volantes, mas não tinha outro meia no banco também. Meia de criação. Depois o Marcelinho entra no segundo tempo para tentar fazer essa função, mas o Paysandu não tinha outro meia de criação. Então, assim, o Paysandu e o Denner também bem, né? Saiu com 8 minutos, então não vou analisar a partida do Denner hoje, né? Mas, né? Bem fraco, né? Tecnicamente, disso é o que veio ao Paysandu e é o único meia daqui do Paysandu, porque tem o Wendel que a gente não sabe onde é que tá, né? O Wendel não tá à disposição, quase nunca tá à disposição. Acabou de ser contratado há algum tempo e nunca está à disposição.
Enfim. E o Paysandu não tem outro meia, né? Meia de articulação, o Paysandu não tem. Então, o Paysandu sem meia vai jogar com 3 volantes. André Lima, o Anderson Leite e o Martínez, que falta faz o Vilela, não na criação, mas na marcação das jogadas. Hoje o Vilela é titular indiscutível da equipe do Paysandu. Mas com um trinco desse, Martínez, Anderson Leite e André Lima, é sem criatividade alguma. Ah, tinha que pôr o Dudu Vieira. Não sei. O Dudu Vieira entrou no segundo tempo também, mas para criatividade não é o Dudu Vieira. Não tem. Não tem mais no elenco. A partir do momento que o principal meio de articulação do Paysandu é o Denner, é que as coisas são complicadas. É porque o negócio é feio. O negócio é sério. O negócio é bem complicado. E não tem criação o time do Paysandu. A jogada do Paysandu, o que é a jogada do Paysandu? É alguém pegar a bola na defesa, ou um dos zagueiros, ou um dos volantes, e mandar chutão pra frente, para tentar a sorte da bola cair com o Garcês. O que aconteceu no primeiro tempo? A única boa jogada do Paysandu, contra-ataque, Garcês avança pela esquerda, Cruz, Diogo Oliveira faz o gol. Pra você ver, a bola tem que cair no pé do Garcês, porque logo na sequência, um lance muito parecido, 2 contra 1, a bola caiu no pé do Marlon. Ele tenta a primeira vez, cruzamento pro Diogo Oliveira, quase o mesmo lance, só que o do Garcês foi pela esquerda, do Marlon pela direita. Cruzamento do Marlon, errado. A bola ainda sobra para ele, segunda chance, cruzamento de novo, errado de novo. Alto. Olha que o Diogo Oliveira é alto, e quando ele sobe ele fica mais alto ainda, e ele conseguiu livre, sem ninguém atrapalhar esse cruzamento, mandar ainda por cima do Diogo Oliveira para cabecear, com a impulsão dele. Então assim, a jogada partida é essa. A bola tem que cair no pé do Garcês, ele se virar e cruzar para o Diogo Oliveira, que é um bom finalizador, e vai lá e fazer o gol. É essa a questão. E tem que ser os dois. Não pode ser outro. Porque no segundo tempo entrou o Benítez. O Benítez, no primeiro lance dele, ele chega um pouco atrasado na bola, o goleiro faz a defesa, sobra pro Thalisson na pequena área que manda para fora. Inacreditável o gol que o Thalisson perdeu. Só que depois o que acontece? De novo, cruzamento, o Diogo Oliveira livre. Ia cabecear livre na pequena área. Muito provavelmente ia fazer o gol. O Benítez vai lá e atrapalha o Diogo Oliveira. Tira o gol do Diogo Oliveira. Tira o gol do Diogo Oliveira. O gol do empate, para pelo menos terminar um jogo empatado, que seria uma vergonha a atuação do Paysandu, mas pelo menos um ponto. Porque assim, jogar bem, gente, esse time do Paysandu não vai jogar bem. Né? Não tem como esse time do Paysandu jogar bem. Tem que tentar uma vitória aqui, outra ali, meio na base da superação, meio da ruindade mesmo, e é isso. E tentar sair do rebaixamento. Mas tá ficando difícil, 3 derrotas seguidas, vou jogar agora em Maceió. Jogo complicadíssimo com o CRB. E a diferença pro 15º, 16º está começando a aumentar. Paysandu numa situação muito delicada. Vai ter que ser assim. Uma vitória aqui, outra ali, jogando futebol ruim e tentando fazer seus pontos. E tentando fazer os 3 pontos. Porque a Curuzu, o Paysandu perde ponto na Curuzu adoidado. Curuzu, jogar dentro de casa, voltou de casa, Paysandu e nada é a mesma coisa. O Paysandu vai jogar na Curuzu, não significa nada. E não é pela torcida, que é apaixonada, que lota e que incentiva os jogadores. Porque entende o momento, sabe que tem que incentivar, por quê? Se não incentivar e cair vai ser pior. Então é melhor incentivar a ruindade para tentar escapar dessa zona de rebaixamento do que incentivar e cair logo. Quando eu falo ruindade, de maneira geral, de vários jogadores que não deviam estar aí. Vários jogadores. E não adianta ficar bravo. Se não tivesse um elenco ruim, não estaria nessa posição. O elenco é bom. O elenco é qualificado. Contratações acertadas desde o início do ano. Não. Não. Esse elenco do Paysandu, eu posso tirar um ou outro jogador. O resto, meu amigo, não é nível de Série B, não. Meio campo do Paysandu sem criatividade alguma. Meio campo do Paysandu é uma angústia, esse meio campo do Paysandu, que meio campo do Paysandu não cria. Contra um adversário que, principalmente no primeiro tempo, deixava um espaço absurdo para o Paysandu atacar. A prova disso foi o gol do Paysandu. Um espaço absurdo. Poderia ir para a segunda etapa aproveitando esse espaço. Logo no segundo tempo, no início, o Gabriel, para mim, sai de maneira errada do gol. Não precisava sair daquela maneira e faz o pênalti. É aquele lance clássico de pênalti. O goleiro, parece que ele sabe que vai chegar atrasado na bola. Não vai na bola, mas ele vai. O atacante só quer isso. Dá um tapa, o goleiro vem, cai no chão, é pênalti. Não tem nem como o juiz não marcar um pênalti desse. Não tem nem como. Então, assim, voltando à questão do meio campo. O meio campo
pouco participativo, meio campo que não cria, mas também não tem o domínio da bola, que muitas vezes o Operário ficou com a bola. O Paysandu jogando dentro de casa, precisando da vitória, fez uma finalização certa ao gol, tirando o gol marcado pelo Diogo Oliveira, e não tinha bola, porque o Operário administrava. O Paysandu atacava sem ímpeto, não tinha ímpeto. No segundo tempo ainda, por exemplo, tirou o Bartines, entrou o Marcelinho, até achei tardia essa substituição do Claudinho Oliveira, não pelo Marcelinho, mas gente, tem que fazer alguma coisa. O Operário nem atacava mais. O Operário não fazia a mínima questão de atacar mais o Paysandu, nem contra-ataque. Então tira um volante que falhou no gol, no primeiro gol. Vamos lembrar esse primeiro gol do Operário? Falta na intermediária, falta reta, e nem a reta, falta direta. Um posicionamento, assim, toda a vantagem para a defesa do Paysandu, porque a defesa do Paysandu o quê? Tá de frente para a bola, de frente para a bola. Tem 1000 opções para chegar na bola e para cabecear, ou para frente, ou para o lado, para fora, de alguma maneira. Era uma falta para a defesa tirar. E não tiraram. Para o jogador atacante do Operário era muito mais difícil. Porque ele estava de costa para o lance, ele tinha que se virar e cabecear e ele conseguiu. O Martins estava na marcação, não conseguiu saltar. Pesado. Não conseguiu saltar. Uma falha defensiva, de posicionamento da linha defensiva do Paysandu e da marcação bicolor. O Operário faz o gol. Aí o Paysandu erra de novo. O Operário faz 2-1. E nessa segunda etapa é o que a gente fez. O Paysandu fez uma finalização no gol, não fez mais nada. E uma apatia, algo assustador. Um rebaixamento que se aproxima, que ninguém quer. E se não cair, espero que não caia, não é para se vangloriar também não. Não é para se vangloriar. Esses jogadores estão sendo criticados, não só por mim, evidentemente, mas por muita gente. Pela torcida, principalmente, né? Porque jogadores não estão vendo meu vídeo, mas pela torcida estão lá, né? Estão vaiando, estão pedindo mais empenho, pedindo mais qualidade. E jogadores têm que ter um pouco de brio e fazer algo. O problema é que se eles tiverem brio e não conseguirem fazer por incompetência técnica, aí complicou, gente. Sabe por quê? Porque campeonato de 38 rodadas não tem esse negócio de muito time de guerreiro, time na raça, vai conseguir acesso sendo time de guerreiro. Uma partida ou outra é assim. Mas são 38 rodadas, tem que ter qualidade, tá? Tem que ter qualidade. Se não tiver qualidade, você não vai conseguir chegar a canto nenhum. Paysandu perde, Paysandu vai precisar recuperar fora de casa, para o jogo é difícil contra o CRB. Tem ainda cerca de 14 rodadas, se não me engano, 14 rodadas ainda para acabar o Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo pela frente, mas tem que começar a conquistar os 3 pontos. Senão, o Paysandu vai acabar sendo rebaixado para o limbo do futebol brasileiro, que é a 3ª divisão. Aí vai vir, como eu disse no início do vídeo, a cartinha pedindo desculpa, falando que o Paysandu vai voltar mais forte, e as pessoas rebaixam o clube, vão lá, tá comemorando daqui a alguns anos acesso de novo à Série B e tratando isso como feito histórico. E não é. Obrigado por assistir o vídeo. Gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.